E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um Spark AR Entrevista. Hoje eu tô aqui com a Bruna Belloc, do Filters by Bruna. Eu vou deixar o perfil dela aqui pra vocês. Inclusive, ela já foi até entrevistada no jornal, então eu vou deixar um trecho da entrevista aqui pra vocês verem. Foi mexendo no computador que a Bruna aprendeu uma nova profissão durante a pandemia e virou a rainha dos filtros. Ela cobra até R$ 500 para criar artes que viralizam nas redes sociais. Você ter um filtro é você mostrar que sua página tem um investimento, sabe? Que seu negócio vale a pena. Foi super legal ela aparecer na entrevista aí. E a gente tá aqui pra falar um pouco sobre filtros, um pouco sobre parcerias também, que a gente já tava conversando aqui um pouco por fora e é um assunto bem interessante, que ela tem uma visão muito legal aqui sobre esse assunto também. Então, eu queria saber um pouco de você, Bruno. Se apresenta aí, fala o seu Instagram, como que as pessoas podem te encontrar e que também conta um pouco aí da sua história. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Belloc, né? Eu tenho 23 anos, eu sou do Rio de Janeiro. O meu arroba é @filtros by Bruna. E é engraçado, né? Porque tem Bruna por aí, tem muita Bruna, mas a Bruna do filtro sou eu. Eu sou formada em jornalismo, só que eu trabalho com marketing digital. E um dos motivos de eu me interessar até pelo filtro, né, que traz engajamento para a página, ligou muito bem no momento da minha vida de trabalhar com marketing digital. Então as coisas meio que se entrelaçaram. Mas foi mais por acaso mesmo. Galera, uma coisa super interessante que a gente estava falando é também sobre parcerias. E a Bruna tem uma visão diferente sobre esse assunto. E eu achei super legal porque é algo que eu sempre pergunto aqui para os convidados, porque todo mundo que faz filtro com certeza já recebeu uma mensagem perguntando se faz parceria, como que funciona. Às vezes você não sabe muito bem como que você pode identificar uma parceria legal, uma parceria que não é legal. Então fala pra gente aí um pouquinho, Bruna, como que é pra você essa questão? Eu acho que parceria vale muito a pena, sim, até se você está começando, porque é uma maneira até de divulgação, de ajudar em troca de divulgação. Mas eu acho que também é estudo. Não adianta ele só mandar o Media Kit, ver que tem muitos seguidores e achar que vai ter retorno. E qual é o público que você quer que tenha retorno? Porque, por exemplo, eu tive a experiência até de uma menina novinha, ela tinha uns 15 anos, eu acho, que tinha realmente um perfil muito legal, com muito engajamento, muito retorno. A gente fez um filtro lindo, só que o retorno que eu tive em relação a cliente me procurando eram crianças, eram meninas de 13 anos, que muitas vezes nem, assim, vão pedir pro pai, o pai nem vai entender se pode pagar. Então foi meio difícil eu conseguir explicar o preço, explicar como que funcionava, porque eram crianças. Então eu acho que tem que ter estudo até na hora de você aceitar fazer essa parceria, entender o que você está procurando, né? Qual retorno você espera ter com essa parceria. Uhum. Então, é basicamente isso. Eu acho que vale a pena, mas tem que ver quem que você quer. Bom, e uma curiosidade pessoal também que eu tenho é sobre a sua entrevista lá na televisão. Que retorno que isso te trouxe? Quantas as pessoas vieram atrás de você, procuraram? Como que foi isso aí? Então, eu acho que assim, mais do que cliente, porque no final, né, cliente que vai lá e paga realmente, é um processo. Só que eu achei que a minha marca, né, o Filtros by Bruna, ficou bem fortalecida. Quando passou duas vezes a entrevista na TV, passou na segunda e na terça, eu até fiquei surpresa. Quando passou, assim, juro, estourou, ganhei vários seguidores. Então é legal porque teve um fortalecimento da marca, as pessoas querendo entender o que é filtro. Então eu tive um retorno maior em relação à marca do que a cliente. Só Uhum. que eu acho que é um conjunto, né? No final a gente fica feliz mesmo assim. Bom, Bruno, você fez também o filtro da Juliana Paz, que é um filtro que muita gente já deve ter visto aí, usado também. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência, como que eles chegaram até você, como que foi isso aí tudo. É até legal, porque da Juliana Paz não foi parceria, foi mais boca a boca mesmo, de indicação. Me indicaram para a assessoria dela, e aí elas entraram em contato comigo. E a gente nunca fala direto com a pessoa, né? Então era assim, a Juliana Paz mandava para a assessora vinha falar comigo, e no final foi até mais fácil do que eu imaginei, com um filtro lindo, ela gostou. Então foi bem legal, porque trouxe um reconhecimento muito grande também. E Juliana Paz, né? Foi bem legal, foi enorme, assim.
Só que uma coisa muito interessante, né, que eu tava até comentando com você antes, que eu tenho um filtro que eu fiz até para uma amiga minha, que tem mais impressões do que o da Juliana Paz. Então, para você ver como o filtro realmente... E é uma amiga minha que tem... Ela até é blogueira, ela tem uns 6 mil seguidores, mas não tem 1 milhão, que nem a Juliana Paz. Então, assim, o filtro realmente... Você faz, se fizer sucesso, ele traz um retorno muito grande para você. É muito legal, sabe? Assim, tá chegando a quase 1 bilhão de impressões. O filtro da minha amiga que... fala de empreendedorismo, então é muito legal, sabe? Quando a marca é reconhecida. Como que os filtros, assim, apareceram na sua vida? Como que foi a primeira vez que você teve a necessidade de criar filtros ou ver os filtros e ver como algo que tinha potencial, assim? Então, é engraçado porque em 2015, se eu não me engano, quando o Snapchat tava, né, começou com aqueles filtros, eram que saíam um arco-íris da boca e os olhos cresciam. Eu amei aquilo, eu achei assim, nossa, que isso, tecnologia. E aí até minhas amigas falavam, é sua cara isso, Bruna, porque eu sempre gostei desse negócio de bichinho, sabe, pulando da tela. Enfim, aí eu sempre usei muito filtro, né, brincava com aquilo. E eu até tava vendo no ano passado, eu usando os filtros, no 2019, usando os filtros, e nunca imaginei que um dia eu ia conseguir fazer um. Mas entrou a quarentena, né, em 2020, e eu acabei sendo afastada do trabalho, eu não fui demitida, mas a gente não teve muita demanda, então eu fiquei afastada um tempinho. E tava assim, 3 horas da manhã, aquele negócio assim, hoje vou dormir cedo, e aí você tá pesquisando uma coisa doida. E eu tava no Instagram e vi que uma conhecida minha, que eu até seguia, postou um filtro que ela fez. E aí veio aquele balãozinho, gente, ela fez isso, será que é fácil fazer isso? Como que faz isso? YouTube, né, entrei, a primeira pessoa que eu encontrei, Hércules. Eu acho também que o Spark Air, né, o seu canal no YouTube, o legal é porque eu acho que é o único... Quer dizer, tem o Kevin também, mas eu só descobri ele depois. Eu acho que foi o que apareceu primeiro pra mim foi o seu, que é em português. Então, assim, é um negócio totalmente novo, né? Uma tecnologia nova. Você vê lá na sua língua, ajuda muito, assim. Foi super fácil pra mim te encontrar. Então, eu comecei a assistir os seus vídeos mais simples. Aí eu baixei a plataforma. Aí eu, gente, consegui fazer um filtro, né? Botei um negócio assim no rosto, falei, é isso? Consegui, não. Aí eu fui vendo, fui fazendo e fui assistindo os seus vídeos no YouTube, fui vendo que também não é tão fácil assim, tinha muita coisa, tem muita coisa. E comecei a fazer. Aí eu tenho uma amiga que é blogueirinha também e falou, Bruna, faz um aí pra mim. E aí eu fiz um negócio que, gente, não é nada demais, uma coisa super simples, não tinha nem retouch no rosto, era só um desenho que ela fez. Só que como ela é blogueirinha, bombou, e as pessoas começaram a perguntar, quem fez seu filtro, quanto que ela cobra, e não sei o quê. Aí eu falei, gente, será que isso é um mercado? E aí foi quando eu já tava assistindo seus vídeos, já tinha te seguido no Instagram, né, pra acompanhar, e vi que você tinha um curso. Falei, eu preciso fazer esse curso. Porque entra uma coisa muito importante aí também, que muita gente acha que baixou a plataforma, sabe fazer filtro e é criador de filtro, que agora sabe fazer. E eu acho que tem um negócio aí bem, né, já teve gente me perguntando, por que eu não dou aula? Porque eu acho que eu ainda não sou boa o suficiente para chegar e dar aula, entendeu? Eu acho que tem, assim, um gap grande entre você dar aula. Tem um negócio que a galera fala que, às vezes, geralmente quando algo é muito novo, as pessoas não sabem o que elas não sabem, né? Então, exatamente. Ele não sabe se ele é um cara muito bom ou se ele não é, porque simplesmente ele não tem conhecimento do que ele pode, aonde ele pode chegar. Eu recebo um monte de pergunta no direct falando, eu acho que fazer filtros é fácil. Mas geralmente essas pessoas fez 1, 2 filtros. Pra você mesmo, eu fico imaginando, como que era pra você antes de você entrar, assim, pro Spark Pro? Eu nunca tinha imaginado isso, que era uma coisa, assim, que qualquer um poderia chegar e fazer. Porque não é qualquer um, né? Você tem que estudar. Pra mim, tem que estudar. Você tem que realmente... Eu comprei o seu curso, te acompanhei, eu conheci todos não, porque ainda tem muitos. Os pets, tem que saber... Assim, você sabe o básico, mas você nunca vai saber tudo.
E eu acho que você consegue fazer um filtro ok, mas um filtro de qualidade, consiga usar muitas das ferramentas, tem que estudar. Então não é fácil não, nem um pouco fácil. É o famoso quem vê filtro não vê corre. E aí, depois disso, né, que bombou, eu fiz o curso com você e acompanhando. E aí eu falei, eu acho que eu fiquei, olha, para começar mesmo e ganhar dinheiro, eu fiquei 3 meses, assim, estudando e vendo, sendo segura para cobrar. Aham. E aí, tá, eu abri a marca, né, o Filtros by Bruna. E olha, eu cobrava R$100. E com medo, assim, caraca, tô cobrando R$100, não sei. E aí, mas é assim, né? Processo e tudo é muito novo, você vai aprendendo até eu me sentir segura para poder cobrar o que eu cobro hoje, enfim. Eu acho que é tudo um processo, mas não é para qualquer um. Você tem que realmente estudar e botar a cara e querer fazer disso uma profissão. Porque não é fácil, não. Eu acho até deboche quem chega e fala que é fácil. Como A é que foi o gente seu rala. primeiro trabalho, assim? O primeiro remunerado, né? O primeiro foi esse que você fez pra sua amiga, né? Não foi É, remunerado. meu primeiro remunerado foi até para uma. Engraçado, que é uma moça que trabalha comigo, né, nessa área de marketing que eu trabalho. E o marido dela é delegado. E aí eles queriam fazer um filtro pro perfil dele dentro de um carrinho de polícia. E aí eu fiz, e ficou muito legal, porque é o carrinho assim, ele não é nem andando, é uma coisa assim até mais simples, que hoje em dia eu poderia ter feito até melhor, que a Uhum. gente vai aprendendo, né? E é um carrinho parado que aí você bota a sua cabecinha assim e fica dentro do carro. E Esse foi o existe primeiro ainda? que eu fiz. Existe, Ah, então existe. você me manda o link, eu vou botar aqui pra galera ver. Vou mandar, é bem legal. E eu tenho muito orgulho desse filtro porque foi o primeiro assim que eu fiz e fiquei mostrando para as pessoas. Olha, eu fiz. Quais são os filtros que você mais gosta e que você mais se orgulha de ter criado? Olha, o que com certeza é um jogo que eu fiz para uma marca de dadinho de tapioca, que é um joguinho de comer, que eu fiquei, ó, ralei para fazer esse, ralei mesmo. Eu até tirei dúvida com você, com o Vinícius, porque não é fácil. E eu sou de comunicação, né? Então, assim, você tem que saber pelo menos alguma coisa de matemática. Isso foi uma coisa que me pegou. E até me fez gostar um pouco mais de matemática, olha só. Porque, né, tem a parábola, tem tudo, você tem que ter uma noçãozinha. Isso foi o que o curso me ajudou muito também. Então, esse do Dadinho de Tapioca, eu tenho o maior orgulho, porque você acha que é simples, é zero. E, engraçado, eu já mexia no Photoshop, mas hoje em dia eu posso dizer que eu sou excelente, eu sou até avançada, porque você precisa aprender também, fazer as artes no Photoshop, até as maquiagens. E eu aprendi a fazer o iluminador, né, que as meninas gostam. Então eu também tenho muito orgulho de fazer meu próprio iluminador, sabe? Quando a pessoa pede, eu não uso... Porque tem gente que compra até os novos. Cílio é uma coisa insuportável, eu também uso pronto. Mas iluminador, eu faço o meu. E aí isso eu tenho orgulho. Legal que é aquela marca assinada, né? Como foi você que É, fez, é exclusivo, ninguém vai ter um iluminador parecido com o seu. exatamente. E quais foram os resultados reais que o curso Spark Pro trouxe para sua vida? Primeiro, o retorno financeiro, né? Que realmente, depois de eu ter feito o curso, os meus filtros são de qualidade. A gente vê que você realmente faz o filtro de qualidade. Até os detalhes, sabe? Que às vezes não, sei lá, não desligava um pontinho, que aí você aprende a desligar por um detalhe mínimo e você entende por que você tem que desligar, você só não desliga no automático, sabe? Eu acho que o curso é muito bom porque te mostra por que você está fazendo isso. Não é um robô. Não é que ele Então, segue, né? Segue o tutorial. exatamente. Não, ele tá te ensinando exatamente passo a passo por que você tá fazendo aquilo. E aí você faz um filtro de muita qualidade, porque você tá entendendo o que você tá fazendo. Então, e assim, além de você aprender, né, e o estudo que eu falo, o retorno financeiro, porque você acaba fazendo um filtro de qualidade e outras pessoas estão reconhecendo o seu trabalho. E aí, por isso que decolou, assim. Então, e isso também te trouxe alguns benefícios, né? Então, você apareceu no jornal e a pergunta que eu ia te fazer é o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível, né? Através dos filtros,
Não sei, eu vou presumir que foi, sei lá, é uma entrevista no jornal, aparecer na Globo, assim. Pode até ser, porque, né, eu sou formada em jornalismo, então assim, até que já passou pela minha cabeça. Mas na verdade, eu acho que eu sempre gostei muito de tecnologia, mas pra mim sempre foi uma coisa meio, eu sou de comunicação, eu não tenho muito a ver com isso de engenharia da computação, né, e números. E pra mim, aprender a fazer filtro e ligar isso com o marketing, com a comunicação, é uma realização mesmo, porque eu aprendi a fazer, de certa forma, programação, né? Você programa o filtro, é uma programação. Sim. E aí eu acho que é isso que eu nunca imaginei, que eu ia estar programando para comunicar, sabe? Então que acho massa. que isso que realmente mudou, assim, que eu nunca imaginei. Geralmente eu chego nos lugares e aí eu falo assim, eu sou programador. E a galera me olha diferente e fala, nerd. Beleza. Exatamente. E eu falei assim, gente, nunca imaginei que eu ia programar. Nossa, legal demais. E bom, pra encerrar agora, eu queria saber se você pudesse, o que você diria pro seu eu do passado, que tá começando agora? Você vai olhar pra aquela Bruna de um ano atrás ali, que olhou aquele primeiro filtro, seguiu o tutorial sem saber nem o que tava fazendo direito. O que você diria pra ela? Continua, estuda que vai dar certo. Mas tem que estudar. Não adianta ficar achando que só YouTube. Tem que estudar. E eu, assim, não me arrependo nada de ter comprado o curso. E até falo para as pessoas, se você realmente quer investir nessa carreira de filtro, quer fazer isso, compra o curso, estuda, que vale a pena. Eu Isso vai te diria, ajudar. eu diria que é mais uma economia de tempo, né? Você ganha muito tempo com isso, porque você consegue aprender sozinho, mas quanto tempo você ia levar? Mas é diferente. Você aprende, mas não aprende. Eu acho que é isso. É óbvio que no YouTube você aprende muita coisa. Mas no sentido do filtro, eu acho que fica mais aquilo automático. Você vai seguindo um passo a passo. Você não aprende por que você está fazendo aquilo, por que esse patch encaixa nesse. E eu Uhum. acho que isso faz a diferença para você realmente saber fazer um filtro. É Acho que quando você isso entende que a tem lógica, né? que é o difícil. Muito difícil. É o que eu sempre falo isso nos vídeos, falo, galera, você tem que entender a lógica, por que que isso tá acontecendo, por que que é assim, porque depois você vai precisar criar outro filtro. Se você copiar o tutorial, você simplesmente não vai conseguir mudar uma pecinha de lugar. Mas se Não, você entender a exatamente. lógica, faz o que você quiser. Você vai conseguir, exato. Bom, galera, basicamente, então, o vídeo de hoje vai ser isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, deixa um comentário aí. Eu vou estar lendo todos aqui, a Bruna também. Tchau, galera. Tchau, Bruna. Muito obrigado. Fico muito feliz que você participou da entrevista aqui. Obrigado por estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história. Então é isso. Valeu, galera. Falou e fui.